Juízes, capítulo 16. Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então, comentou-se na cidade: eis que Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda à porta de Gaza. Não se moveram durante toda a noite e descansaram argumentando: esperemos até o romper do dia, e então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite, e então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com trancas e tudo. Pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina que está em frente da cidade de Hebrom. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então, os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força e somente de que maneira poderias ser vencido e amarrado? Sansão explicou-lhe: se me amarrassem com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto e então gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as tiras de couro frescas como se fossem fios de estopa que se aproximavam do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde, disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me dissestes mentiras. Mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão lhe tornou a explicar: ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila
tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: Até agora brincaste e me iludiste com tuas mentiras. Conta-me, com que devo amarrar-te? Então ele lhe declarou: Se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Protestou-lhe Dalila: Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E, de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que, finalmente, Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: Vinde agora, mais esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei deles como das outras vezes.
Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagom e para comemorar seus feitos, pois exclamaram: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores a seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo, gritavam: Trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: Por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagom, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças, só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegos, ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Exclamou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá,
seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos.